Durante 7 dias, vocês puderam acompanhar com a gente todo o nosso rolê pela Suíça e a Itália. Mostramos para vocês todas as paisagens e os lugares incríveis que passamos. E agora chegou a hora de mostrar o outro lado da moeda, já que nem tudo são flores. E aí galera, bom dia! Bom dia galera! Eu sou o Felipe. Eu sou a Carol. Bem-vindos ao nosso canal. E hoje a gente está aproveitando a caminhada com o Peri para gravar aqui para vocês os perrengues e os problemas que a gente teve durante o passeio com a van que a gente fez entre a Suíça e a Itália na série passada, né? Inclusive, se você ainda não viu a nossa playlist, a gente vai deixar ela aqui como um link no final do vídeo. Tá bem bacana, a gente foi em lugares incríveis, dá uma conferida lá depois. A gente vai separar esses problemas em duas partes. A primeira parte vão ser meio que as regras. Porque quando a gente alugou a van, então, pra ir da Suíça até a Itália e voltar pra Suíça, a gente teve alguns problemas. Alguns deles eram por causa de regras que são diferentes aqui na Suíça em relação ao que a gente está acostumado no Brasil. E a segunda parte vão ser os problemas que a gente teve com a van mesmo, as dificuldades e problemas que a gente teve com ela. Esse daqui é o cachorro do nosso amigo, se chama Cookie, e ele tá aqui brincando com o Peri enquanto a gente grava o vídeo aqui pra vocês. Então, a primeira regrinha que é diferente do que a gente está acostumado no Brasil é que, apesar de ter uma camper van com tudo para dormir dentro, quarto, etc., cama, as leis suíças não permitem que a gente passe a noite dentro do carro. Foi o primeiro desafio que a gente teve. Exatamente. E não é que a gente tava com aquelas super vans gigantes, vocês vão ver nos vídeos aí, mas não era uma van enorme, ela era um carro bem simples, bem pequenininho, então ele passava despercebido, eu diria assim, né? E mesmo assim a gente não pode, se a gente fosse, tipo, pego, poderia ganhar uma multa, e multa aqui na Suíça não é algo legal. Dói. Então, aqui só pode acampar tanto dentro do carro ou em barraca, em lugares bem específicos, assim, depende do estado aqui, que se chama cantão, depende da cidade, tem leis a nível municipal, e se for tentar descobrir de cidade em cidade onde pode dormir, fica bem complicado. Por via de regra, tem que ir pra camping, pra acampar. E camping aqui, tipo, é como se fosse pagar um hotel em alguns outros países, sabe? É muito caro. É verdade. O pessoal que viaja bastante, eles usam muito aquele aplicativo iOverlander e também o Park4Night. O que a gente viu que funciona melhor aqui é o Park4Night. Foi aí que a gente achou um lugar para ficar. Inclusive, nesse aplicativo tem vários lugares que a gente consegue ver que pessoas dormiram, passaram a noite em lugares assim, tipo, perto de alguma floresta, em alguma estrada secundária. Mas mesmo esses lugares que o pessoal tá indicando, tem que tomar cuidado, porque nem lá pode ir, sabe? Tipo, eles foram lá, dormiram, indicaram o lugar, mas não vale a pena arriscar. Deram sorte. Pode ser que com você ou com a gente fosse diferente, né? Senta aqui. Vem cá, Cookie. Temos 2 cacos aqui. O segundo problema, então, que a gente teve. Conta pra eles, Cookie. Calma, cara. Esse segundo problema é esses 2 cachorros. Desce. Deu. Conta aí o segundo problema. O segundo problema que a gente teve foi com a rodovia suíça. Ela funciona de uma forma diferente da brasileira. Aqui na Suíça, teoricamente, não tem estrada pedagiada, então não vai ter a cancela na rodovia deles, com pessoas cobrando ou, sei lá, automático, porque aqui ela é feita através de um adesivo que a gente cola no carro. E no caso, se o carro for alugado, como era o nosso caso, né, já vem direto com o adesivo. Ele tem o ano atual e se chama vinhete. Para quem usa aplicativo para se locomover, né, para dirigir, a gente usa bastante. Tem o Google Maps, que é bem famoso, e tem o Waze. O Waze a gente usa mais e ele ajuda em questão de trânsito, e a gente notou que é necessário ir nas configurações do aplicativo para poder informar que a gente tem o adesivo, porque senão ele vai ficar fazendo rotas evitando todas as rodovias, então é bem chato, vai aumentar o tempo, daí você alugou o carro, tá lá, tipo, tá tudo certinho para poder pegar a rodovia e nunca pega por esse motivo, porque o aplicativo tá evitando. Fica passando em cada cidadezinha do interior e estendendo muito mais a viagem, né? É bem legal, é um passeio bonito, diferente, né? Mas o problema é que atrasa demais a viagem, muita rotatória. Tem muita rotatória, cada cidade tem umas 10, assim.
Que seja por opção, então, e não por falta de conhecimento, né? Terceira coisa que é diferente, temos mais um adesivo que é importante aqui na Suíça. Para as pessoas que alugarem carro na Suíça, verifica se o carro na traseira dele tem esse adesivo que a gente está mostrando para vocês na tela, que é um CIH, que é a sigla do país, que é Confederatio Helvética, Confederation, algo assim, é CH. E a Suíça, ela obrigatoriamente precisa desse adesivo na traseira do carro, pelo menos, quer dizer, obrigatoriamente tem que ter esse adesivo, não sei se é necessariamente na traseira, mas tem que ter no carro para cruzar a fronteira, né? Exato, Então, por que a gente tá falando isso? Assim que a gente passou a fronteira, a gente parou num posto de combustível e fomos surpreendidos por uma parada pela polícia italiana. E aí eles estavam reclamando que a gente não tinha um adesivo e a gente ficou com cara de perdido. Que adesivo? E aí eles explicaram pra gente tudo isso que o Felipe falou, que o carro suíço tem que ter esse CH quando atravessa a fronteira. E a gente deu a sorte grande de ter conseguido comprar esse adesivo no posto. E de a polícia não ter multado a gente, porque realmente a gente foi na inocência. Sim. Então a gente conseguiu no próprio posto de gasolina que a gente estava parado pegar... Tem um mosquito aqui, gente, desculpa. A gente conseguiu ir no posto de gasolina, onde a gente tinha parado, e conseguiu comprar as letras que precisam botar na traseira do carro. Que precisam estar no carro, eu não sei se é na traseira. Mas eu só vejo na traseira, então deve ser na traseira, né? De qualquer forma, o ideal é que você não tenha que comprar um adesivo para um carro que você vai usar por alguns dias, mas que a própria locadora do carro já tenha, né? No nosso caso, eles estavam de mudança e a gente acha que eles acabaram esquecendo de colocar. Então agora a gente finalmente cruzou a fronteira com a Itália, já passeamos um pouco na Itália e a gente se deparou com um novo problema, que é o antigo problema, que é o pedágio de novo. Só que na Itália é tudo diferente. Adivinhem, né? Então, na Itália é um pouco mais como é parecido no Brasil, que tem as cancelas e você para e pega um ticket e paga ali com cartão ou dinheiro. Teoricamente é fácil porque é parecido, mas não quer dizer que a gente não tenha cometido algum erro, né? Mas tem uma grande diferença, que é o começo. Porque quando a gente entra na estrada pedagiada, a gente já dá de cara numa cancela e ali tu pega um ticket. Não é tipo no Brasil você paga, por passar tu já paga o valor fixo. Então ali na Itália, a gente paga pelo tempo, pelo trajeto que a gente percorreu em cima dessa autoestrada. Então a gente na entrada passa por uma cancela, pega um bilhetinho, e esse bilhetinho fica com a gente, não perde. E daí, na próxima saída, na saída que você for, tem que colocar ele na máquina. Pode ser pago em dinheiro ou em cartão também. E daí lá que você vai pagar o valor final do trajeto. E a gente teve mais um problema, mas esse vai ficar na segunda parte desse vídeo. Então, a última regra que nos causou problema foi uma coisa chamada ZTL. Zona de Tráfego... Zona de tráfego... que eu quero falar tráfego às vezes. Comecei de novo. Sabe aquele leão com asa? Não, hoje vai ser fácil. ZTL, Zona de Tráfego... Isso. Meu Deus, de novo não. É porque eu confundo às vezes as palavras. Tráfego. Calma. Zona de tráfego. Você não passou zona de tráfego? Não? Tá, eu sei. A ZTL. Fala essa parte. Não é possível, cara. De novo isso. Eu vou escrever aqui embaixo o que a Carol tá tentando falar. É isso, essa coisa aqui que quer dizer o ZTL. Isso mesmo. E é super comum. Só fala, eu vou ficar quietinho. Eu não sei muito bem. Tá. O ZTL ele é bem comum na Itália. É uma forma de limitar, obviamente, como tá no nome, né? É uma forma de limitar a quantidade de carros que tem, porque a Itália é um país extremamente antigo, né? Então já existem construções de, sei lá, milênios. Então as ruas não foram pensadas para carros, né? Existe bastante problema de locomoção lá atualmente, né? Então como é que funciona? Quando tem geralmente um centro de uma cidade, tem essa placa e somente os veículos autorizados podem entrar ali. Então se você é morador e tal, a sua placa é registrada e você pode entrar naquela rua. Caso contrário, você vai ser pego pela câmera ali do controle dessa ZTL
e recebe a multa. Eles vão te achar onde você estiver depois para te mandar a multa em euro. E eles são bem bons nisso. Existem diferentes tipos de ZTL e a gente não sabia disso. Tem umas que são, por exemplo, só restringindo o acesso de caminhão ou de ônibus. E o que aconteceu é que eu vi a placa ZTL, eu já achava que era tudo pra gente, o coração já disparava, eu deixava o Felipe nervoso. Me deixava maluco. Eu tentando dirigir e ela, meu Deus, uma ZTL, meu Deus, uma ZTL. Foi difícil, mas deu certo. A gente não caiu em nenhuma, né? Foi por pouco. A gente teve que dar ré na entrada do ZTL assim e ir embora, mas a gente não entrou. Exato. E sabe onde que não tem ZTL? Uma cidade grande, com bastante construções antigas e tudo que não tem ZTL? É Veneza. Porque não tem nem rua pra você passar de carro. E agora que vocês já sabem todas as regrinhas importantes da Suíça e da Itália, vamos pra segunda parte do nosso vídeo, que são os erros humanos, né, Felipe? Então, alguns perrengues mais pontuais que a gente teve com a nossa van e com o nosso passeio, e que talvez não iria acontecer com vocês, mas que a gente ainda acha que vale a pena mencionar aqui. Então, o primeiro problema que a gente teve foi o aquecedor do nosso carro. Porque a van que a gente estava alugando, ele tinha um aquecedor interno a gás. E e era bem necessário, porque a gente estava em um lugar com bastante neve, era bem frio. Sim, era primeiros dias da primavera ali, então no alto da montanha ainda é muito frio, né? E, gente, foi uma saga. Começando com a primeira noite, o Felipe, ele a noite inteira acordada praticamente, em contato com a locadora. Porque até então a gente não sabia que era um problema de fato no aquecedor, a gente achou que a gente estava fazendo alguma coisa errada, né? Primeira vez com o carro. E inclusive até na hora de pegar o carro, a pessoa que estava alugando pra gente, da locadora, ele testou. Ele ligou e fez funcionar. Só que o problema é que não funcionava mais do que 2, 3 minutos ligado. Exato. Quando o Felipe fez 1 milhão de testes que a locadora pediu e ainda não conseguiu resolver, eles deram pra gente 3 opções. Ou a gente ia numa autorizada da Mercedes, acho que era o carro, pra poder consertar. Ou então a gente iria numa locadora lá na Itália pra eles consertarem, né, o problema. Ou a terceira opção, que foi o que a gente fez. Fala aí, Felipe. E a terceira opção que a gente tentou fazer era comprar um aquecedor elétrico pra botar na tomada, porque o carro tinha uma tomada. Daí a gente conseguiria se manter aquecido com ele, só que não deu certo. A gente perdeu quase uma tarde inteira rodando por várias cidadezinhas e por uma cidade grande lá, pertinho de Veneza. E a gente não achou. Na verdade, a gente achou um, né? A gente achou um, a gente ficou a 1 metro de distância dele, só que a loja tava fechada. Vendo pela vitrine assim tão longe, mas tão perto. Mas aí a gente teve que esperar 2 horas mais ou menos para abrir a loja. A gente não quis perder mais tempo ainda com isso. A solução foi usar bastante roupa quente, saco de dormir, casaco, calça, meia, tudo aí que vocês pensaram, a gente usou para se aquecer. Não estávamos esperando por esse problema, mas sobrevivemos. E tava frio, porque até o Peri tava com tanto frio que ele dormiu a noite inteira em cima da cama. Ele não gosta de ficar na cama, ele ficou na cama, gente. O segundo desastre nosso foi tirar a água suja da van. Então, sobre isso, mostraram pra gente onde tirava a água e a gente tava com certeza absoluta que era naquela válvula específica. Então fomos com tudo, né, Felipe? Tiramos toda a água suja da van. A gente fez uma demonstração pra vocês certinho, pra vocês entenderem como é que foi, tá aí no vídeo. Quando a gente foi jogar a água fora, a água cinzenta do carro, a gente achou esse botão aqui que a gente tinha esquecido onde que era pra tirar. E aí, a alavancazinha, a gente puxa aqui e sai a água aqui atrás da roda do carro. Daí a gente deixou correr a água inteira, né? Olha só, vou mostrar como é que funciona ali. Mostra aqui embaixo mais ou menos pra ver. Isso aqui é só água limpa, gente. Tá vendo? Daí a gente achou que isso daqui era água cinzenta. Quando a gente tava lá no camping, a gente derrubou todinha essa água. E a água potável do carro. Ou, na verdade, a saída certa fica na parte da frente dessa roda aqui traseira. E abre lá por dentro. Daí, por isso que deu essa confusão pra gente, que a gente esqueceu onde era. Mas depois a gente pesquisou e descobriu que era lá. Tem que cuidar pra não atropelar os cachorrinhos aqui, safados. Não ser atropelado por eles, né? Teve uma outra coisa que a gente fez errado que foi um pouquinho pior para mim, para essa que vos fala. A primeira noite a gente foi tentar usar o banheiro móvel, né? Aquele banheiro portátil, o porta-pote. Bem, acho que eu vou deixar a minha antiga eu mostrar pra vocês exatamente o que eu fiz de errado. Aqui o porta-pote é o seguinte,
abre a tampa aqui em cima e senta nele, né? E pra não dar cheiro nem nada, ele fica com essa válvula aqui fechada, tá vendo? Essa aqui embaixo. E aí, pra poder fazer xixi, fazer as necessidades e o negócio escorrer pra baixo, que é onde tem o produto químico, tem que puxar essa válvula. Só que primeiro dia eu ia esquecer, e daí eu já ia sentando, o Felipe disse, tem que abrir a válvula. Aí nisso eu peguei e puxei a válvula com a tampa aberta e respingou, tipo, no meu braço, na minha cara, respingou no Felipe também, né? Aquela água azul de banheiro químico, sabe, gente? Pelo menos ainda não estava usada, era só aguinha com o produto, mas é nojento igual. Um outro problema que a gente teve foi com a calota do carro. É que no meio da viagem, a gente acha, ou sei lá, em algum momento da viagem, a gente deixou de ter calota no carro. A gente nem viu, não foi uma coisa assim que a gente bateu ou que a gente notou que ela tenha caído, foi aleatório. Exatamente. E foi um aleatório caro. Então, daí a gente ficou com isso, né, tal, voltamos pra aqui pra Zurique. E eles olharam o carro e viram, tipo, sem calota, a gente explicou o que aconteceu e tal. Daí eles falaram que teríamos que pagar 500 francos, que é uma facada. E depois tentar negociar com eles ou tentar argumentar de alguma forma pra tentar reaver esse dinheiro. Daí a gente fez o que tinha que fazer, pagou eles lá, chorando, né? Facada, né? Demais. E daí a gente foi tentar resolver. Então, por sorte, quando a gente pegou o carro, a gente fez um vídeo ao redor dele todinho, né? E nesse vídeo dá pra ver que exatamente a calota que caiu, ela tava com um espacinho, folga, né? entre o pneu e a calota, que não tinha nas outras. Então a gente mostrou esse vídeo, né? Fez um chamado lá com a locadora, escreveu todo o problema e mandou o vídeo. E aí eles falavam que estavam trabalhando no problema e nada, e a gente ficou nervoso assim, será que vão devolver o dinheiro? Daí comentei com eles e tudo do problema que a gente teve com o aquecedor, que também foi um transtorno pra gente, que fez a gente perder um dia de viagem. E no fim, então eles deixaram como culpa deles mesmo e devolveram pra gente o dinheiro certinho. Porque não tinha nada que pudesse... A gente tinha uma prova que estava mal colocado e nas imagens finais da entrega, a roda tá intacta. Tipo, não tem um arranhão, não tem nada que pudesse justificar uma batida ali que arrancasse a calota. Exato, porque não tinha, né? Porque realmente não teve. Então, o último problema que tivemos foi o nosso famoso pedágio, que a gente comentou na parte 1. Quase que eu fui derrubado pelos cachorros. Tô sem vergonha. Tchau, Peri. Tá lá roendo seu pedacinho de madeira e não quer dar bola pra ninguém. Ele vai ficar mesmo? Vai. Daqui a pouco ele levanta e vem. O último problema que foi culpa nossa foi o pedágio, né? Que a gente já deu uma comentada rapidamente na primeira parte. O que a gente fez, Felipe? Na Itália, além das versões das formas de pagamento, dinheiro e cartão, tem tipo um sem parar, como a gente também tem no Brasil, né? E tem em vários lugares. E tem esse sem parar, que é uma placa amarela bem grandona na cancela. E isso indica que você não deveria entrar com o seu carro ali sem ter esse sem parar. Exatamente. E o que a gente fez? A gente quis testar o sistema, né? Por que não? Então entramos lá sem o cartão e... Não, na verdade a gente foi Maria, vai com as outras. A gente viu um monte de carro indo naquele lá, a gente pensou, deve ser o certo, né? A gente se deu mal. Então, por sorte, a gente não ficou trancado lá, porque a gente leu também que dá ré no pedágio pra sair e dá multa. Por sorte, então, não tinha cancela, né? Só que a gente também não conseguiu pagar, então a gente ficou nervoso. A gente pegou... atravessou todas as pistas do pedágio para parar lá no acostamento onde tinha um centro de atendimento ao cliente. E eu não tenho certeza se isso também não geraria multa. Pra gente não gerou. Mas esse também não é um movimento muito, sei lá, não é uma coisa muito boa de se fazer. O ideal é evitar errar esse tipo de coisa. O ideal é ir no lugar certo. Exatamente. Então a gente atravessou tudo, conseguiu ir numa guarita ali, uma casinha que tinha, por sorte, uma pessoa lá, né? Então essa pessoa nos deu o ticket pra gente poder... O nosso ticket de entrada, né? Porque na verdade ele era pra retirar o ticket de entrada, não era pra pagar o pedágio ainda. E aí o que aconteceu? Isso gerou mais um problema pra gente lá na frente. Esse ticket de entrada, ele não tava bem retangular, ele tava com umas pontas meio diagonal. Não sei se foi por isso, mas quando a gente tentou sair do pedágio, quando a gente colocou esse ticket pra sair e pagar, ele não funcionou.
Então tinha uma atendente do outro lado que conversou com a gente explicou onde a gente tinha entrado e conseguimos pagar, só que ficamos com esse pedaço de papel com a gente, porque não funcionou, né? E claro que isso causou problema, não foi, Felipe? Foi. O que aconteceu é que a gente ficou com esse papel que a gente não usou e a gente pegou mais outros trechos de pedágio e, adivinha, a gente botou o papel errado na hora de pagar o pedágio. Por sorte, a gente achou ele a tempo, conseguiu botar ali também, porque ele, na hora que botam errado, ele retorna pra ti o papelzinho e pede pra colocar corretamente. E daí a gente conseguiu trocar os papeizinhos e pagou tranquilo, né? Não sem antes botar assim, virar de cabeça pra baixo, tentar de tudo que é jeito e só dava erro, daí a gente se tocou que tava com o papel errado. Mas deu certo. É como se a gente estivesse, sei lá, na BR-101 com o papel da BR-316, assim, porque eram até rodovias diferentes. Mas foi isso, apesar de todos os perrengues, estamos aqui firmes e fortes e felizes, funcionou. E sem nenhuma multa. Até a calota, né, aquele valor enorme já voltou pro nosso bolso, estamos felizes. Por sorte. Mas é isso, a gente espera que possa ser útil se vocês estiverem planejando viajar aqui para Itália ou para Suíça. E que vocês não repitam os mesmos erros que a gente cometeu e que já estando cientes das regras aqui também da Itália e da Suíça, vocês já tenham mais noção do que fazer também, né? Olho na VTL, galera. Se vocês acharam esse conteúdo útil para vocês ou relevante de alguma forma, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar aquela forcinha pra gente, ou deixar um like, que também já ajuda bastante. Então a gente vê vocês na semana que vem. Tchau! Tchau!